Acho que, na verdade, a essência do que essas tradições, essas filosofias ensinam, acho que ninguém é leigo. Porque a parada delas é meio que descobrir a coisa mais importante da vida. Afinal de contas, quem sou eu? Assim, no meio disso tudo, apesar de todas as referências, etiquetas, gostos, quem sou eu, afinal de contas, sabe? E quem somos nós? Bom, aí depende da tradição e da escola, porque a Índia não é só o lugar do yoga, da meditação e tal, desses estereótipos. Cada uma dessas tradições deu uma resposta. Mas no fim das contas, elas todas, as melhores delas, por assim dizer, apontam por uma ideia de que a gente é consciência. A gente é pura consciência. Tem uma das tradições, o Vedanta, fala que a gente é Satitananda. Que significa a gente é pura existência, a gente é pura consciência, a gente é pura bem-aventurança, pura felicidade. Essa é a essência final do que nós todos somos enquanto experiência. E por que é tão difícil alcançar essa essência? Porque a gente gosta de se distrair com tudo que a gente não é em detrimento do que a gente é. Por quê? Porque a gente gosta de se fixar nos desejos e nos impérios dos sentidos e buscar tudo que tem essa ideia de eu e meu. No fim das contas, a gente tem essa dificuldade porque a gente gosta de se ver em separado. A gente gosta de se pensar independente da realidade. E no fim das contas, ser autossuficiente é uma coisa, ser responsável é uma coisa. Mas se achar completamente independente quando até, sei lá, teu intestino tem bactérias sem as quais você não conseguiria sobreviver, teu organismo todo para funcionar depende de uma série de seres vivos. Para você estar aqui hoje, teu pai, tua mãe, teus avós, bisavós, trisavós, todo mundo teve que ter uma história inteira e se nutrir, e se amar, e se encontrar, e se apaixonar para você estar aqui agora. Uhum. Essa noção de interdependência, de que nós temos um dever e uma responsabilidade com o mundo a partir do momento que nós intersomos. Ninguém é sozinho, né? Então, quando a gente começa a se conectar com essa ideia de que a gente é conectado uns com os outros, a gente é existindo a partir uns dos outros, essa noção de eu, ela começa a se dilatar. Ela não é mais centrada no ego. E, aliás, a gente podia depois falar sobre isso, assim, porque essa galera toda New Age gosta de falar assim, isso é ego, isso é ego. Bom, sem ego não dá pra viver. Né? Sem essa noção de si mesmo. Mas o que esses mestres de meditação, por exemplo, chamam de ego, que é o que a gente tem que matar e tal, não é a ideia de ego do Freud ou do Jung. Que é qual? Tem que me explicar, porque eu não sei muito bem qual é a ideia. A ideia de Freud e do Jung de ego, né? É a persona, é quem você é. É o Arthur, é o Guilherme. O que um indiano vai chamar de ego quando a gente tem que matar, o que eles chamam de ahankara, seria essa perversão da noção de si mesmo. O egoísmo, o egocentrismo, a egolatria. Tipo, tudo é pra mim, tudo é sobre mim e eu sou o cara mais foda desse mundo. A partir dessas noções, que são delusões, são auto-enganos, a gente começa a procurar um jeito de viver bastante antinatural, que é baseado nos estímulos de desejos, baseado em cada vez mais informação, em cada vez mais busca por satisfação. E aí isso é uma busca vazia, porque no fim das contas você... É meio o que o Schopenhauer falava, né? Tipo, você cumpre um desejo e... Tá, vamos lá, eu quero comprar o carro do ano. Sim. Assim que eu comprei, você fala... Né? Uhum. E aí, agora, o que eu faço? Eu tenho que ter outro carro, e outra viagem, e outra... Quando, na verdade, a questão toda é dentro, né? Mas se a essência é a essência, por que ela permite que essas outras coisas aconteçam? Essa é a grande pergunta, né? Tem várias respostas possíveis. Eu gosto de acreditar assim... A gente gosta desse jogo de luz e sombra. A gente gosta dessa loucura toda. A gente gosta, inclusive, desses altos e baixos, de experimentar a vida desse jeito. A gente se projeta dessa forma. Essa é a grande parada da terapia, por exemplo, né? Por que tanta gente passa tantos anos na terapia e o resultado, o efeito é tão pouco significativo? Porque a pessoa não está afim de transformar. Né? Hoje fala-se tanto de autoconhecimento, mas a galera não quer autoconhecimento simplesmente para saber de fato quem é você e como é que você vive de uma maneira legal. Não, as pessoas querem autoconhecimento para parar de doer. Eu quero parar de doer, mas eu quero continuar vivendo exatamente como eu vivia antes, baseado nas mesmas certezas. E no fim também, a gente acaba fugindo dessa ideia. Olha, todas essas tradições vão dizer que o cerne do sofrimento e o cerne dessa divisão é o que eles chamam de avidya, né? É a ignorância, é o não conhecimento. Mas assim, não é o não conhecimento do tipo, eu não sei porque chove, eu não sei porque que tem trovões, então vou dizer que é Zeus, vai fazendo trovejar no céu. Uhum.
é a falta de autoconhecimento da realidade, é a falta de conhecimento profundo. Dá pra dizer que essa ignorância é tremendamente inteligente, sabe? Porque é aquela vozinha na tua cabeça que fala assim: bom, tá na hora de levantar, sei lá, pra ir malhar, pra ir trabalhar. Ah, não, fica mais 5 minutos, porque você merece. Não, liga pra tua mãe. Ah, não, depois eu ligo. Essa ignorância das desculpas, essa ignorância da autojustificação, sabe? Não sobre conhecimentos externos, tipo política, economia, não é disso que a gente tá falando. Não. Conhecimento interno. Embora esses conhecimentos, eles dão alguma ajuda pra gente pra ter estrutura mental de saber lidar com a realidade prática. Mas esse conhecimento interno, por exemplo, por que eu fico triste com o que me deixa triste? Por que eu fico feliz com o que me deixa feliz? Isso pouca gente... Hoje em dia tá melhorando e tal, mas as pessoas geralmente não se perguntam essas coisas, né? Só se sente e vai. Mas o que é essa força que combateu essa essência que é uma essência de alegria e de paz, né? Essa essência, todos nós somos alegria e paz, lá no fundo. E amor também, né? Essa a visão? Tô certo na visão? Mas não é tão Teletubby assim. Sim, só para deixar claro que eu quero entender por que desvirtuou e quando desvirtuou, por que se a essência da vida é essa, ela permitiu que a gente vivesse uma vida de desejo e de estresse e de maldade e de desconhecimento? Porque a gente tá olhando pro lado errado, penso eu. A gente dá primazia para essa ideia de eu e meu. Mas por que isso aconteceu? Bom, lá na origem, algumas das tradições, e uma delas que eu gosto muito, vai dizer que isso é devido a um negócio chamado Maya. É delusão mesmo. No fim das contas, é o ponto de vista que está errado. Por exemplo, se eu entrar numa sala e todos nós estivermos de olhos vendados, eu, você, e aí alguém fala pra gente: apalpa esse negócio aqui. E aí eu digo: e a pessoa me pergunta: o que tem aqui? Aí eu digo: é um ventilador grandão, uma abanadora. Você me diz: não, é um montão de terra. Ele me diz: é um espanador. O outro me diz: é uma mangueira. E quando acende a luz, na verdade, aquilo é um elefante. Cada um de nós estava apalpando uma parte da realidade e o que a gente conseguia absorver dela era verdadeiro naquele ponto de vista e naquela circunstância, mas a gente não tinha condição de perceber o todo. No fim das contas, nós somos essa consciência absoluta que quer experimentar o mundo de diversas formas. Então, na verdade, o que essas tradições vão dizer é que a gente, na verdade, é como se fosse uma espécie de contração desse infinito, desse absoluto. E já que a gente só tem ponto de vista, a gente só tem vista do ponto, fica muito difícil a gente saber que escolha fazer, que caminho tomar, como a gente se decide. E aí, por conta dessa contração dessa sabedoria profunda, a gente acaba se perdendo e dando mais valor para eu e meu do que para nós e nosso, por exemplo, que indica o começo desse caminho de transformação. Não é que o meu e o eu sejam coisas ruins e estejam erradas. Elas fazem parte da realidade, mas a gente só focou nisso. Esse é o ponto. E no fim, a gente começa a acreditar... Veja lá, a gente gosta de pensar muito, muito pouco sobre o fato de que a gente é impermanente, de que a gente morre, de que tudo que a gente está consumindo e vivendo e apreciando de bom e de ruim não dura nada. O que essas tradições vão dizer para nós é: aprecie as coisas no tempo que elas têm. Independente de você acreditar em vida após a morte ou não, independente de você acreditar que existe um sentido, começa com atenção. Todo esse trabalho para começar a descobrir quem é você, todo esse trabalho para começar a encontrar o sentido da vida, começa com silêncio e atenção. Passando rapidinho aqui no final para falar para te se inscrever e deixar o like. À direita tem a playlist, à esquerda um vídeo recomendado e até o próximo corte no Plantão dos Cortes.